A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. A fé nunca recua. Hebreus capítulo 4, verso 2. Misture a sua fé na palavra. Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39 diz assim: Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, exemplo de fé é como Abraão. Preste atenção, Abraão recebeu uma promessa que teria um filho quando tinha 75 anos. No entanto, ele teve que esperar 25 anos, até que recebesse o filho. Nem todo milagre é instantâneo, nem toda promessa se cumpre no nosso tempo. Por isso, nunca retroceda. É contra a natureza. Você é da fé. Somos da fé. E o verbo seres na segunda pessoa do plural. Assim, nossa fé interior é fé. Jesus nunca recuou nenhum desafio, porque sempre agiu em fé. A fé nunca recua. Tudo que Deus prometeu certamente acontecerá. Deus determina os tempos e os meios pelos quais as promessas serão cumpridas. A questão é, o que fazer com a dúvida que surge constantemente na nossa alma, como as águas agitadas do mar que vêm e vão? Abraão foi um vencedor. Em Romanos capítulo 4, do verso 17 ao 22, nós encontramos os princípios espirituais que ele exercitou. A primeira coisa que ele fez, visualizou a promessa. A visualização é a imagem que você é capaz de criar dentro do seu coração. Antes de Deus prometer a possessão da terra para Abraão, ele disse para erguer os olhos e olhar para o norte e sul, leste e oeste. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 13, verso 14 e 15. Assim que Abraão olhou, teve a visão da terra. Deus disse: toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Abraão, primeiramente, teve que enxergar a promessa antes de tê-la. Poderíamos dizer, antes da fé vem a visão. Hebreus 11 afirma que a fé é a certeza da esperança. A esperança é uma visão interior. Novamente, Deus utiliza do mesmo princípio para com Abraão, em Gênesis capítulo 15, verso 3 e 6. Disse mais a Abraão: a mim não conceste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? Isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até afora e disse: olhe para o céu, conta as estrelas, se é que pode. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado para a justiça. Tendo uma visão interior, Abraão creu no que fora dito. Esse é o princípio da fé. Portanto, veja com os olhos da fé. Jesus veio para nos dar vida e abundante. Não existe escassez na vida com Cristo. Devemos olhar, imaginar e sonhar o cumprimento da palavra de Deus. Precisamos exercitar o poder da visualização, enxergando o milagre como realizado. O Espírito Santo nos concede os sonhos e as visões necessárias para cada momento. Você deve enxergar a sua família salva, o seu corpo curado, as suas finanças aumentando, recursos abundantes para você dizimar e ofertar na casa de Deus. Enxergue a abundância e não a escassez. Enxergue nesse ano de 2024 como um ano da bondade e colheita.
Jesus disse para os discípulos: levante os olhos, os campos estão brancos para a colheita. Sua colheita chegou. Levante os olhos, tenha uma visão clara no seu espírito. Quando ouvimos algo, primeiro imaginamos. A imaginação é a linguagem do mundo sobrenatural. Antes de possuirmos algo, devemos possuir lá. Antes de vermos manifesto aqui, devemos ver manifestos lá. O profeta Jeremias fez isso. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lamentações 3:21. O Salmo 1 é lindo, onde ele nos compara com uma árvore plantada junto às águas correntes, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham. Isso fala de prosperidade, vida abundante. Alguns se utilizam erroneamente desse princípio. A mulher de Ló é um exemplo. Ela olhou para a destruição de Sodoma e Gomorra e foi destruída, convertendo numa estátua de sal. Deus havia ordenado para não olhar para trás. Gênesis 19:17. Sua visão determinará o seu alcance. Em Hebreus 11:13 diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles não alcançaram, mas você alcançou. A promessa do Espírito residente em você. Você é casa de Deus. Eles apenas viram a promessa e pela fé saudaram-no. Creia que Deus é poderoso. Em segundo, devemos decidir crer que Deus é poderoso para fazer o que prometeu. Abraão creu que Deus era poderoso para fazer o que prometeu. Se você olhar para as circunstâncias contrárias às promessas, para as impossibilidades, para a sua dor, para a sua condição física, olhar para você mesmo, não terá fé. A fé vem quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não se trata da nossa fé, mas da fé que vem dele. A fé se apoia na possibilidade de Deus. Deus pode. A maioria das pessoas raramente acredita que o impossível pode ser possível. Elas, em vez disso, olham para a sua circunstância, a sua incapacidade e aceitam o impossível. No entanto, nós crentes devemos olhar para Deus e crer nele definitivamente. Ele tudo pode. Se você puder, disse Jesus, tudo é possível, mas para quem crê. Em Marcos capítulo 9, verso 23. Não importa o que aconteça, eu vou incluir a minha vida com fé. Eu não vou retroceder com medo. Eu não vou desviar os olhos daquele que está na minha frente. Abraão tinha uma firme convicção do poder de Deus. Ele definitivamente acreditava no seguinte: pode ser impossível para os humanos, mas não há impossível para Deus. Deus criou os céus e a terra e chama todas as coisas como se não fossem. Deus dá vida aos mortos. Você sabe, é um milagre poderoso dar vida aos mortos. Do ponto de vista médico, pode-se reviver uma pessoa viva, mas dar vida aos mortos é impossível para o poder humano. No entanto, Abraão creu em Deus ao dizer: Deus pode dar vida aos mortos. Não há nada impossível para ele. Deus pode fazer milagres o tempo todo. Deus pode confiar em seu poder. Nós devemos confiar no seu poder. Quando Deus disse a Abraão que ele deveria sacrificar Isaque como uma oferta queimada, ele imediatamente levou Isaque para a montanha que Deus lhe disse. Quando chegou ao local, disse aos seus servos: esperai aqui como um jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos junto de vós. Gênesis 22:5. Abraão disse claramente: vamos adorar e depois vamos voltar para vocês. Ele tinha fé que Deus ressuscitaria seu filho das cinzas, mesmo sem ter notícias precedentes na história. Porque Deus tinha dito: é por meio de Isaque que a sua descendência será estabelecida. Ele creu no que Deus falara. É uma fé na palavra e no poder de Deus. Confesse corretamente. Muitas pessoas creem corretamente, mas confessam erroneamente. Sabemos que Deus é poderoso,
temos pensamentos bons a respeito dele, mas diante dos problemas, falamos confissões negativas. Através da confissão com ousadia, você herdará a promessa. Cada confissão aproxima um milagre. As pessoas vivem reclamando do que sentem. Elas estão sempre se sentindo ruim. Falam dos seus sentimentos e não da sua fé. Falam do que sentem e não o que querem. Quando lhe pergunto, como vocês estão hoje? Eles deveriam responder, o Senhor é a minha bênção. Eu estou bem. Mas eles costumam dizer, eu estou me sentindo muito mal. As pessoas continuam negando a fé com as suas próprias palavras. A fé sobre baixas, sobre palavras estão erradas. Jesus disse, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11, 23. Você tem o que diz? Espere pela resposta de Deus. Por último, devemos esperar pela resposta de Deus. No entanto, esperar é realmente difícil. Não se desespere, pois a resposta de Deus virá no tempo certo. Creia, Hebreus capítulo 10, verso 35 ao 39. Não abandones, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não abandone a sua confiança. A palavra grega paraclésia significa falar com ousadia, falar abertamente com intrepidez. Então, podemos entender que o texto diz assim, não abandone a sua fala com ousadia. Ela tem grande galardão. Ela fala, necessita perseverar, que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo virá. Foi assim que alcançaram a promessa, conforme Hebreus 6,12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. A palavra longanimidade, makturria, pode ser traduzida como paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança. Espere sabendo quem é Deus. Você crê que Deus pode? Isaías capítulo 40, verso 12. Quem mediu a água do mar com as conchas da mão, ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas ou os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de dar conselhos? Quem lhe deu a lição ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça, ou quis fazê-lo aprender mais coisas, ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas num instante, como se fosse um grão de areia. Enquanto você espera, medite na grandeza de Deus. Davi disse no Salmo 40, esperei confiadamente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei pacientemente pelo Senhor, ele não desistiu. Embora não tenha recebido uma resposta de Deus imediatamente, ele orou e esperou com paciência. Portanto, devemos esperar até que Deus cumpra a seu tempo. Nossa fé requerer a nossa atitude persistente em orar e declarar a palavra com ousadia. Não recue. A fé nunca recue. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa manhã por todas as pessoas que estão me ouvindo através do canal do YouTube. Que essa palavra gere vida no seu coração, gere perseverança, que eles possam alcançar a promessa de Deus na sua vida. Eu declaro favor, eu declaro prosperidade, eu declaro saúde, eu declaro felicidade, em nome de Jesus. Amém
Amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que ouviu essa palavra até o final e foi abençoado, por favor, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas tenham fé, fé que não recua. Se você foi abençoado, deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, pelo qual você pode fazer uma oferta generosa, crendo que Deus é poderoso para fazer multiplicar na sua vida. Faça, nós somos terra fértil. Deus quer abençoar você. Ele só está criando um pretexto para multiplicar a sua sementeira. Se você tem fé, faça essa oferta e seja ricamente abençoado. Em nome